Gente, então, antes de continuar aqui o nosso estudo do Tribunal do Júri, queria agradecer imensamente vocês, meus alunos da Barão de Mauá, pelo interesse todo que vocês estão demonstrando. Fiquei muito contente com a participação de vocês no chat, né? Fiquei contente com dúvidas muito interessantes, inteligentes, né? Essa que é a ideia mesmo, né? Então, a gente está se esforçando aqui para tentar oferecer para vocês um bom curso, então espero que continue assim. E eu, da minha parte, fiquei ainda mais motivado, né? Esses tempos são difíceis, que a gente pouco consegue sair de casa. Fiquei motivado para oferecer para vocês um curso ainda melhor, tá? Então agradeço vocês de coração e seguimos em frente, né? Continuando aqui a nossa matéria. Gente, hoje vamos começar a falar sobre a abertura da sessão de julgamento, né? Então a gente já viu toda a primeira fase, o sumário de culpa, já vimos, né, o início da segunda fase, e agora vamos ver efetivamente como que é a sessão de julgamento, o que vai acontecer lá na sessão plenária, no julgamento pelo Tribunal do Júri, tá? Então, qual que é a primeira coisa que o juiz tem que fazer lá? Né? Então, é feita lá a sessão, que inclusive parece muito uma missa. Eu não sei se alguém já teve oportunidade de olhar, né? Mas lembra muito uma missa, né? Normalmente o oficial entra e fala para a audiência, todos em pé. Aí quando o juiz entra, usando aquela toga, né, que parece uma batina de padre, ele fala, podem se sentar, todo mundo senta. Só falta falar para ficar de joelho por conta da homilia, né? Porque é muito parecido com uma missa mesmo, tá? Bom, aí, feito esse ritual todo, o que o juiz vai fazer? Né? Vai verificar aí ausências, né, injustificadas que podem estar acontecendo, né? Então, das pessoas que deveriam funcionar no processo e estão, porventura, ausentes. Então, quais são as possibilidades? Né? Vamos dar uma olhadinha nelas. Primeiro, Ministério Público. Então, pode acontecer, né, do Ministério Público faltar, tá? De maneira injustificada. Um pouco difícil disso acontecer, eu nunca vi, né, mas tem previsão legal para isso, obviamente, porque pode acontecer. Então, não tem jeito, né? Aí a sessão de julgamento vai ter que ser adiada, né? Só que o juiz deve comunicar o Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe dos promotores, né? Porque daí ele vai tomar as medidas cabíveis, né? Eventualmente vai comunicar a corregedoria, né? Porque não pode o promotor simplesmente faltar na sessão de julgamento, né? Causa um transtorno muito grande para todo mundo, inclusive para o próprio réu, né? Então isso não pode acontecer, tá? Tudo isso nos termos aqui do artigo 455 do Código de Processo Penal, tá? E se o advogado de defesa faltar? Né? Gente, análogo, tá? Bem parecido mesmo. Então vai ter que adiar, não tem jeito. Mas também, né, o juiz vai ter que comunicar à OAB, né, que houve aqui essa falta desse advogado, e que também a OAB pode tomar as suas medidas cabíveis lá pelo Tribunal de Ética, de Disciplina, né? Ela pode tomar as providências que são cabíveis. E obviamente esse adiamento vai ser feito já com uma data, né? Então já vai ser feita uma data para a nova sessão de julgamento que vai acontecer depois, tá? Então, tudo isso aqui nos termos do artigo 456. Tá? E se for assistente de acusação? Se o assistente de acusação não for, o que vai acontecer? Gente, falando em português claro, nada, não vai acontecer nada, porque assistente de acusação, vocês sabem, né, já estudaram lá no ano passado, é uma parte processual que não é necessária, né, não é indispensável. Então, o que é o assistente de acusação? Nada mais vai ser do que um advogado que é contratado pela vítima, né, ou pela família da vítima, para auxiliar na acusação. Mas não há necessidade, porque a acusação normalmente já é feita pelo Ministério Público. Então, se ele faltar, né, nos termos aqui do artigo 457 do Código de Processo Penal, não vai acontecer nada. A sessão de julgamento vai ter o seu andamento normalmente, né, e não vai ter nenhuma novidade. Tá? E se faltar o advogado do querelante? Né? Então, se for aquela situação de ação penal privada, né, subsidiária da pública, que é um dos poucos casos aí que você vai ter querelante no júri, né? Então, a ação penal privada subsidiária da pública. Aí também a solução é simples, né? O Ministério Público vai reassumir, porque vamos lembrar que na ação penal privada, né, subsidiária da pública, a parte, né, a legítima, já seria o Ministério Público de saída, né? Então vai voltar a ser e não vai acontecer nada, né? O único problema é que a gente vai ter que adiar, né? Então vai ter que adiar a sessão de julgamento, porque o Ministério Público vai ter que tomar pé do que está acontecendo, né, para poder fazer a acusação depois, tá? Mas não vai acontecer também nada além disso. E se for o réu? E se o réu faltar? Como é que faz? Bom, aí, gente, nós temos que fazer uma distinção que é importante. O que a gente tem que saber? A diferença que tem entre réu preso e réu solto, nesse caso. Lembrando que o réu pode responder aqui ao processo tanto solto quanto preso, né? Então a gente vai ter que ver como que fica isso. Então veja, falando primeiro do mais fácil, do réu solto, tá? Se o réu estiver solto e faltar, não vai acontecer nada. Por quê?
Porque ele tem direito ao silêncio. Vocês já ouviram falar isso bastante, né? Esse é um princípio constitucional. O réu, ele tem o direito de ficar em silêncio, não falar nada. Então, se ele não vai, então o que vai acontecer? Segue o jogo, né? Não vai acontecer nada. Ele está solto, né? Então ele vai se ele quiser, desde que regularmente intimado, obviamente. Agora, e se ele estiver preso? Aí, se ele estiver preso, não tem jeito, né? Porque isso significa que houve algum problema. Então, se ele deixou de ir porque não tinha gasolina lá no bonde, né? Para levar o réu até o fórum, aí tem que adiar, porque faz parte aqui do contraditório da ampla defesa, né, ele poder participar dos atos de julgamento, tá? Então ele não é obrigatório, não é obrigatória a participação, né? Então ele pode simplesmente não ir se ele estiver solto. Agora, ele tem o direito de estar lá, né? Ele não é obrigado a estar lá, mas tem esse direito. Então é uma coisa que a gente deve observar, tá? E se for testemunha? Vocês veem que tem muita gente que pode faltar aqui no julgamento pelo tribunal do júri, né? Então, se for uma testemunha falta, o que vai acontecer? Em princípio, são duas consequências, né? Tudo isso nos termos do artigo 461 do Código de Processo Penal. Vai ter aplicação de multa, né? E também crime de desobediência. Não sei se vocês vão lembrar, falei para vocês um pouquinho atrás, que normalmente, né, quando tem sanção administrativa, o crime de desobediência fica afastado. Mas no caso da testemunha é diferente, porque tem previsão legal expressa de que, nesse caso, né, a sanção administrativa, no caso essa multa, não afasta a responsabilidade penal por desobediência, tá? Então, em princípio é isso que acontece nos termos do artigo 461, multa e crime de desobediência. Vai adiar a sessão de julgamento? Então, aí depende, né? Porque vamos lembrar, né, que assim, as testemunhas muitas vezes elas já foram ouvidas lá atrás, na primeira fase, né? Às vezes já foram ouvidas também lá no inquérito policial. Então, para que tenha um adiamento aqui, o que precisa ter, né? Quando essa testemunha é arrolada, precisa ter aquela cláusula de imprescindibilidade. Precisa dessa testemunha de qualquer jeito, né? E também o pedido de intimação para o mandado. Que aí, né, o que vai acontecer? Você pode ter a condução coercitiva. Né? Exatamente como aconteceu com o ex-presidente Lula, né? Ele foi conduzido coercitivamente. O que a gente chamava antigamente de condução debaixo de vara, tá? Então a testemunha, ela pode ser conduzida coercitivamente também, tá? Então nesse caso vai adiar para que a gente tenha essa situação. E outra providência inicial que o juiz tem que tomar, né? Tem que ver se tem no mínimo 15 jurados. Então já comentei com vocês, né, que são chamados 25, mas para fazer a sessão de julgamento tem que ter no mínimo 15. Eu não posso começar com menos de 15 porque tem um sorteio, né? Eu vou falar mais sobre o sorteio mais pra frente. Então tem que ter 15 para dar espaço para as recusas, né, para os problemas que podem acontecer ao longo desse sorteio, tá? Gente, questão que acontece demais na prática em cidade grande, tá? Eu já vi isso acontecer muito lá em São Paulo, no Fórum da Barra Funda, tá? Aqui em Ribeirão não é tão comum porque a gente normalmente tem um júri só por dia. Mas lá em São Paulo, que é uma cidade grande, né, que você tem vários júris acontecendo ao mesmo tempo, no mesmo dia, o que às vezes acontece, né? Eles emprestam jurado. Então tem lá uma sessão lá que tem, por exemplo, 12 jurados. Portanto, faltam 3, né, para a gente chegar nos 15, que é o número que precisa ter. Então eles vão lá numa outra sala, que está sobrando jurado, e pegam uns emprestados. Tá? Isso é muito comum, eles fazem mesmo. Tá? Então, o que vai acontecer, né? O professor Guilherme Nutti, ele acha que não tem problema, que pode fazer isso, né, e não vai acontecer nada. Tá? Mas o STF não concorda. Cuidado, o STF entende que nesse caso a gente pode ter nulidade. Tá bom? Então, gente, por hora é isso. Ainda não acabamos o júri. Continuamos no próximo vídeo. Muito obrigado.